Na aula de hoje nós vamos partir para a resolução dos exercícios que eu deixei na aula passada. Aqui nós temos os 4 exercícios que eu deixei. A gente faz a distributiva. O que é a distributiva? Isso eu já falei nas aulas anteriores. Tu assistiu às aulas anteriores? Essa aqui já é a quarta, tem 3 aulas antes. Então a gente faz a distributiva de x mais 5 vezes x menos 11. Somamos os termos iguais, temos um termo negativo e um termo positivo. Nós podemos dizer que é soma? Sim, é soma de valores. E esses valores podem ser tanto negativos quanto positivos. Somando os termos iguais, que aqui nós temos um termo que não é igual a esse, que não é igual a esse e que não é igual a esse. Os únicos termos que são iguais aqui são esses números que tem aqui, sem expoente. E aí o resultado fica x ao quadrado menos 6x menos 55. Esses 4 exercícios aqui eu acredito que foi tranquilo para fazer. A distributiva de x menos 4 vezes x menos 8 fica x ao quadrado menos 8x menos 4x mais 32. Somamos os termos iguais, esses dois aqui do meio. Ficamos aí com a resposta de x ao quadrado menos 12x mais 32. A próxima, x mais 9 vezes x mais 1. Ficamos com x ao quadrado mais x mais 9x mais 9. A resposta x ao quadrado mais 10x mais 9. E a última, x menos 7 vezes x menos 8. X ao quadrado menos 8x menos 7x, são os nossos dois termos semelhantes, mais 56. Ficamos com x ao quadrado menos 15x mais 56. Fatorar as equações de segundo grau. Então, para nós chegarmos nesse resultado de uma equação de segundo grau, nós temos o produto de x mais a vezes x mais b, ou x mais a vezes x menos b, x menos a vezes x mais b, ou x menos a vezes x menos b. Tanto faz. Eu colocaria no caderno x mais ou menos a vezes x mais ou menos b, porque a e b podem ser tanto valores positivos quanto negativos. Para a gente chegar nesses valores, por exemplo, o x ao quadrado, a gente vai ter uma multiplicação. Esse x ao quadrado, ele é o produto de x vezes x. Para nós chegar nesse termo do meio aqui, onde tem o grau 1, esse x ao quadrado aqui, em vermelho, ele tem grau 2. Esse menos 12x, ele tem grau 1. E esse resultado aqui, a gente chega através da multiplicação do x pelo a mais o b. Ou tanto o a menos o b, ou menos a vezes menos b, ou tanto faz. A ordem dos sinais. A gente só respeita daí a regrinha. E esse 27 aqui, ele é a multiplicação do a vezes o b. O número que está ali na frente, nós podemos classificar ele como a. Ele é o coeficiente, então, de x ao quadrado. O b, ele é o coeficiente de x, ou seja, o termo de grau 1, mais o c. O c, como eu disse, ele é o produto do a vezes o b. Ele é o termo independente. Isso é muito importante vocês saberem, que nós vamos estudar logo em seguida desse conteúdo, potenciação, radiciação, equações de segundo grau. Por isso que eu estou fazendo essa revisão um pouquinho mais forte com vocês. A equação de segundo grau, ela forma uma parábola. Uma parábola é usada dentro do plano cartesiano. Enfim, isso aí nós vamos ver mais adiante. Mas nós temos que aprender a fatorar então essas raízes. Aprendendo a fatorar, muitas vezes não precisamos aplicar a fórmula de Bhaskara. Sabendo fatorar ela, desenvolve o raciocínio lógico, e isso é muito bom dentro da matemática. X ao quadrado menos 12x mais 27. A gente sabe que o 27 ele é o produto do a multiplicado pelo b. E de cara assim a gente pode ver qual é o número que é multiplicado um pelo outro que dá 27. Um é o 9 e o outro é o 3. A gente só tem que descobrir os sinais deles. Por exemplo, aqui nós temos um menos 12 e aqui nós temos um sinal positivo. Isso quer dizer que os dois são negativos. Por quê? X menos 3 vezes x menos 9 dá exatamente aquele valor ali. Se nós for multiplicar esse valor, se nós fizermos a distributiva, e eu aconselho que vocês façam isso, principalmente em prova, porque quando vocês acham um valor ali, não é simplesmente um achômetro,
é uma investigação matemática que tu vai fazer. Por quê? Tu vai tentar descobrir a origem dessa equação e tu encontrou esses dois valores aqui, tu deduziu que seja ele. É claro que é por dedução, mas façam a distributiva do resultado que vocês acharam para ver se ela vai resultar no mesmo valor que vocês encontraram da equação. Por exemplo, fazendo a distributiva aqui, vocês vão descobrir que menos 9 com menos 3 vai ficar o menos 12. E o 9 vezes o 3, os dois sendo negativos, vai ficar mais 27. E aí é como se fosse uma prova real. Essa é uma dica muito importante que eu dou para vocês, certo? A segunda equação, nós temos um x ao quadrado menos 10x menos 11. A gente pode ver que se o a vezes o b vai dar um valor do termo independente, se eu tenho menos 11 aqui desse lado, isso quer dizer que o a e o b é 11 e 1. Se esse daqui é menos, isso quer dizer que um deles é positivo e o outro é negativo. Porque se aqui é 11 e aqui eu tenho um 10, isso quer dizer que quando eu fizer a distributiva, um deles vai subtrair com o outro ou vai somar. Então, pela lógica, eu vou supor que seja x menos 11 vezes x mais 1. Se eu fizer a distributiva, menos vezes mais vai ficar menos. E aí a gente chega a esse resultado. Na próxima, essa aqui está bem fácil. Se eu tenho x ao quadrado menos 16, isso quer dizer que o x mais ou menos a e o x mais ou menos b, eles são iguais. Porém, eles são de sinais contrários, porque na hora que eu fizer a distributiva, um vai anular o outro. Então, um número que eu vejo de cabeça aqui, que dê 16, pode ser 2 vezes 8, mas aí eu teria um termo no meio, eu teria um coeficiente para x, o coeficiente do grau 1. Como eu não tenho esse coeficiente do meio, do grau 1, então eu suponho que os dois valores sejam iguais. Então eu fico com x menos 4 e x mais 4. Aplicando a distributiva, eu vou ver que o menos 4x e o mais 4x vão acabar se anulando. Então eu tenho agora uns exercícios para esse mês de abril. Essa é a primeira parte, um exercício para vocês fatorarem. Qual é o resultado da operação de 525 ao quadrado menos 523 ao quadrado? Essa parte aqui está em uma das aulas que diz a diferença entre os quadrados. Vocês deem uma olhada lá, que vocês vão ter uma dica de como fazer. E a terceira aqui é barbada, é só calcular. Eu quero deixar uma outra parte de exercícios para vocês, que é muito importante. E vocês vão notar que esses exercícios que eu vou passar agora, esses aqui, eu passei também para o 8º ano. Isso quer dizer que é conteúdo vencido para o 9º ano? Claro que não. Isso quer dizer que vocês têm que saber fazer isso. Então eu vou deixar como esses exercícios aqui, por exemplo, essa parte aqui, ela já está até respondida em um dos vídeos do 8º ano. E o que eu quero que vocês façam é que resolvam todas essas equações e vocês vão ter uma ideia do nivelamento que está. Se vocês acharem fácil, se vocês acharem difícil, vocês por estarem no 9º ano, vocês têm que ter facilidade para fazer isso. Principalmente que ao longo do ano, conforme avançamos no conteúdo, vai cair alguma coisa referente a isso. E vocês têm que estar sabendo fazer e não vai ser o momento de falar que não lembra. A gente vai precisar estar consciente já desses conteúdos, de estar com eles em dia, e fica a dica para vocês fazerem esses exercícios também. Para vocês deve ser um pouco mais fácil. Essa primeira parte aqui já está resolvida em uma das aulas deles, e essa segunda aqui eu ainda vou resolver durante o mês para eles. Assim como eu vou resolver também para vocês esses exercícios que eu deixei agora. Vocês não vão ficar um mês sem nenhum tipo de assistência. Eu vou colocando, conforme vai passando os dias, as respostas ali, explicando como é que faz. Mas se ficou alguma dúvida desses exercícios de hoje, vocês deem uma volta nas aulas. Essa aqui já é a quarta, não adianta olhar a quarta aula e falar que não lembra. Vocês têm que assistir todas as aulas. Não adianta também faltar 2, 3 dias para começar as aulas de volta e vocês estarem com conteúdo acumulado e vocês não saberem o que está acontecendo. Então não deixem isso para a última hora,
Vocês têm esse tempo, não é de férias, esse tempo é para vocês estudarem, vocês estão tendo as aulas, vocês estão tendo assistência, o professor está à disposição de vocês. Entrem no EAD do professor, que eu deixei disponível, estudem, não é férias. Vocês têm que estar em casa, estudando, fazendo as atividades. E era isso por hoje.